TV Camélia. Venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Não, perfeito. Edson, a gente só para comentar essa primeira situação, deu o quê? Quase 20 minutos. Né? Só o primeiro parágrafo do texto. E aí, Edson, eu queria que você também, eu estou provocando aqui o colega, da importância das humanas no currículo. Da importância das humanas no currículo. É bem importante isso que você falou, Paulo. Por exemplo, se a gente fosse pegar desde a origem, assim, da história da humanidade, o nosso processo de humanização, a primeira grande coisa é que as pessoas, basicamente, elas tinham um conhecimento amplo da totalidade, né? Você pega os sábios, né? Depois você pega a ideia dos filósofos, eram alguém que tinha, então vamos lá, era formado em matemática, também conheciam medicina, então todos os conhecimentos que perpassavam esse indivíduo, né? Depois nós fragmentamos, e aí algumas pessoas vão atribuir isso a um pensador moderno chamado René Descartes, mas o Descartes estava colocando isso como método para a gente poder aprender a totalidade, né, e não como um processo de fragmentação que bastasse em si mesmo, né. Então, a ideia da humanidade, né, do conhecimento da humanidade, de parar para pensar, é fundamental, né? Então, assim, quando a gente faz o recorte e privilegia uma área do conhecimento a outra, a gente corre um erro, né? Num livro chamado Metafísica, um pensador chamado Aristóteles, filósofo grego, ele dizia o seguinte: no que tange ao conhecimento, de um fio de relva a Deus, tudo tem a mesma importância. Olha o que eu falei, tá? Quando eu estou discutindo teoria do conhecimento ou epistemologia, de um fio de relva a Deus, tudo tem a mesma importância no que tange ao processo de investigação e produção do conhecimento. Então, não existe isso é mais importante que aquilo. Porque esse processo de debruçar-se para tentar compreender alguma coisa exige todo um rigor, que nós chamamos de método, de caminho para, tá? Que precisa estar claro para quem vai ler e para quem está produzindo. E isso que nós estamos falando aqui vale para a tua produção acadêmica, para a tua vida escolar, mas vale também para a tua vida profissional. Você vai fazer um projeto para intervenção no mundo profissional. Eu preciso ter clareza desse processo. Então, muitas vezes, na proposta da escola, na vivência da escola, se desconsidera uma coisa que a gente tem falado desde o início, e assim, se você não entender isso, não funciona, né? Quando eu digo assim, para entender um texto, eu tenho que entender quem escreveu o texto, e qual era a finalidade desse texto. Eu tenho que dizer que no processo educativo, eu preciso, enquanto docente, enquanto educador, conhecer você e conhecer tua realidade. Né? Quando eu digo, olha, eu sou filho de pedreiro, o indivíduo fala, não estou entendendo isso. Eu falo assim, não, você precisa entender que eu tive uma educação, né, de escola pública. Foi essa a minha vivência. Uma vivência que precisava posar para conseguir uma vaga na escola pública, porque ela não era para todo mundo. Né? Que o rigor que existia lá era outro, mas que exigia uma cobrança de um capital que meu pai não tinha como fazer. Quando eu chegava, pai, eu tô com esse problema, meu pai falava, eu sei ler e escrever, filho, não é esse eu não consigo te ajudar, não consigo te dar esse salto. Então eu tinha que aproveitar do professor para esclarecer as minhas dúvidas e entender algumas coisas. Mas era dentro da vivência do meu pai que ele falava, estudar vai mudar a tua realidade, né? Porque isso é um bem que ninguém vai tirar de você. E aí eu tenho que começar a entender que o bem aqui é um sentido conotativo e não denotativo. Então, quando você vai para o texto, esses elementos têm que estar presentes. Ou quando você vai dialogar com o texto, com o professor, quem é você, não pode ser a minha imaginação. Você tem que dizer para mim, para que eu possa saber e possa estabelecer uma relação com isso aqui, para que isso tenha mais sentido para você. Então, assim, se eu, quando vou trabalhar com você, preciso te conhecer, você precisa parar para se perguntar, entendeu? Então, você precisa ter tempo para fazer isso. Conhecer a tua própria história para poder entender alguns elementos e ir para o texto significar. Isso é ciências humanas, entendeu? É entender que, será que todo mundo tem a mesma condição que eu tive, entende? Eu digo, não. Então, eu falo, opa, não é porque morava na mesma rua, porque tinha um pai pedreiro que chegou no mesmo lugar, entendeu? Porque as condições não foram as mesmas. Então, esse é um ponto fundamental. Ou você faz isso, ou o texto fica assim, eu vou dominar a língua portuguesa. Nós não estamos falando de gramática, né?
Quando eu trabalhei a aula 2, eu citei o Marcos Banho e os linguistas para dizer, olha, para cada lugar que a gente vai, a gente precisa de uma língua ou uma linguagem diferente. E a gente precisa adaptar a linguagem para o espaço que a gente está. No espaço escolar, acadêmico, essa linguagem formal, essa língua formal precisa ser utilizada, treinada, porque se você não fizer isso aqui, você vai fazer aonde, entende? Mas assim, mas essa língua formal, ela vai dialogar com o quê? Com a minha língua cotidiana. Eu preciso significar, eu preciso ter esses pontos de ancoragem. Por isso que ampliar a tua cultura, ir em museu, ver filme, olhar com esse senso delicado, essas produções, essas linguagens, vai ser fundamental para a tua vida, para o teu sucesso, seja na vida escolar, seja na vida profissional. É essa sensibilidade que você precisa ter. Então, quando a gente está falando isso aqui, a gente não está fragmentando, entende? A gente vai dizer, por exemplo, na filosofia, a gente trabalha com a questão da lógica matemática, né? Então, transformar isso aqui numa linguagem de matemática. Aí você fala assim, vocês fazem matemática lá quando vocês estudam? Eu falo, não. Mas você fala assim, mas isso perpassa. Então, é entender assim, conhecimento não se faz de forma fragmentada, eu vou ficar só nessa caixinha. Então, quando alguém diz para você, você tem que estudar muito português e ignorar o resto, desconfie. Né? Então, a gente precisa desse conhecimento na sua totalidade. E é isso que o professor Paulo está ressaltando, e que muitas vezes na nossa leitura contemporânea, né, nós estamos tendo um problema aí na forma como entende a educação. Né? Então, se entende a educação como o seguinte, é voltado para o mundo do trabalho, mas você é só trabalho. Né? Então, vamos pegar uma discussão, assim, que eu acho que é importante você entender isso. Está na história lá, né? Quando você fala assim, a Revolução Industrial, se você perguntar qual foi a promessa da Revolução Industrial para a humanidade, que a gente teria mais tempo livre. Uhum. Aí você pergunta aí, conseguimos mais tempo? Nós desenvolvemos tecnologias incríveis. Então, conseguimos melhorar a distribuição de renda para as pessoas, e as pessoas agora têm mais tempo livre para ser. Aí você olha e fala, parece que não. Então, quando alguém diz para vocês, e isso é importante, entende? Porque isso é a vida de cada um de nós aqui. Então, é a leitura. Eu estou fazendo a minha compreensão só. Mas quando eu digo assim que português é mais importante que matemática, ou matemática é mais importante que português, ou determinadas áreas do conhecimento mais importante que as outras, veja, eu falei de um grego agora há pouco para vocês, do século IV a.C., que dizia, olha, quando a gente vai estudar, qualquer coisa tem a mesma importância, porque existe um rigor, existe debruçar, existe um método, existe uma epistemologia, quer dizer, uma teoria do conhecimento. Será que é possível dizer o que a coisa é? Então, isso requer trabalho, né? Então, não dá para a gente cair nessa armadilha simplista de achar que uma coisa é mais importante que a outra. Então, quando você está lendo isso aqui, veja, os textos quase sempre da história, da filosofia, da sociologia, eles são complexos por quê? Porque para dizer o que a coisa é no mundo, eu preciso de um elemento conceitual importante. Então, o rigor da linguagem vai estar presente no texto. Então, não é só da língua portuguesa. A literatura é fantástica, matemática é fantástica, mas nessas disciplinas você vai se defrontar com textos e com contextos significativos para o teu aprendizado.